Você já percebeu que alguns homens parecem atrair sucesso sem esforço? Oportunidades aparecem, pessoas certas surgem no momento certo, portas se abrem sem forçar, enquanto outros trabalham o dobro e colhem migalhas. A diferença não está no esforço, não está na inteligência, está na frequência. Há homens que transmitem escassez, que irradiam dispersão, que entram numa sala e passam despercebidos. E há homens que transmitem abundância, que irradiam presença, que entram numa sala e todos sentem. A diferença entre eles? Um desperdiça sua energia sexual diariamente, o outro retém, transmuta e sintoniza. A verdade que ninguém te conta é esta: você é uma antena. Você transmite e recebe frequências o tempo todo. E a frequência que você emite determina tudo o que você atrai. Quando você ejacula, você não perde apenas sêmen. Você muda sua frequência. Você sai da sintonia do sucesso e entra na sintonia da escassez. É física, é inevitável. E é por isso que homens que não dominam sua energia sexual vivem eternamente perto do sucesso, mas nunca dentro dele. Neste vídeo, você vai entender como a retenção seminal é tecnologia de sintonia, como sua energia sexual funciona como um transmissor de frequência para o campo quântico, como você pode ajustar conscientemente sua vibração para sintonizar na frequência onde o sucesso, a abundância e o magnetismo habitam. E, principalmente, por que alguns homens atraem tudo naturalmente enquanto outros forçam e nada gruda? Se você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas os resultados não vêm, se você vê homens menos qualificados tendo mais sucesso que você, se você sente que há algo bloqueando sua prosperidade, fique até o final, porque você está prestes a descobrir o controle remoto da realidade. E a retenção é o botão principal. Antes de prosseguirmos, quero apresentar algo que pode acelerar dramaticamente sua transformação. Existe uma ferramenta poderosa que foi criada especificamente para homens que estão prontos para a mudança real. O caminho sagrado do homem moderno é o e-book oficial do O Buscador, que revela a guerra invisível sendo travada contra sua masculinidade. E, mais importante, como vencer essa guerra de forma definitiva. Este e-book é resultado de anos de estudos sobre desenvolvimento masculino, psicologia profunda e tradições ancestrais de formação de homens. Não são teorias acadêmicas, são princípios práticos que funcionam no mundo real para homens reais, enfrentando desafios reais. Se você está pronto para parar de viver abaixo do seu potencial, se quer ferramentas concretas ao invés de motivação vazia, se está disposto a fazer o trabalho necessário para a transformação real, este e-book foi criado para você. O link está na descrição. Mas lembre-se, conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Esteja preparado para agir sobre o que você vai aprender. A maioria dos homens vive sem entender o básico. Você não é apenas matéria física. Você é energia condensada vibrando em frequências específicas. A física quântica já provou isso. No nível subatômico, você é 99,9% espaço vazio oscilando em padrões. Sua solidez é apenas energia em alta velocidade. E essa energia transmite sinais o tempo todo. Você é, literalmente, uma antena. Você transmite frequências para o campo quântico ao seu redor. E você recebe de volta frequências correspondentes. Isso não é esotérico, é física de ondas. Lei da ressonância. Frequências iguais se atraem. Frequências opostas se repelem. E a frequência dominante que você emite determina o que você magnetiza para a sua vida. Pense em um rádio. Se você sintonizar em 98.5 FM, você vai captar apenas o que está sendo transmitido em 98.5 FM. Não adianta reclamar que você não está ouvindo a estação 105.3. Você não está sintonizado nela. O mesmo acontece com sua vida. Se você vibra na frequência de escassez, você vai atrair escassez.
Se você vibra na frequência de abundância, você vai atrair abundância. Não porque o universo tem favoritos, mas porque o universo é um sistema de ressonância matemática. E aqui está o segredo que poucos entendem. A energia sexual é o transmissor mais poderoso que você possui. É a frequência primordial, a força criativa que gera vida. Se essa energia pode criar um ser humano completo fora de você, imagine o que ela pode criar dentro de você quando é retida e transmutada. Ela se torna o sinal mais forte que você emite, o broadcast principal da sua antena existencial. Quando você retém energia sexual, você aumenta a potência do seu transmissor, como uma estação de rádio que aumenta a voltagem. De repente, você alcança mais longe. Seu sinal fica mais nítido, mais claro, mais forte. Mais pessoas te captam, mais oportunidades te encontram. Não porque você está fazendo mais, mas porque você está transmitindo melhor. Mas quando você ejacula, você descarrega. A voltagem cai drasticamente. O sinal enfraquece. Você volta a transmitir em baixa frequência, na frequência da dispersão, da mediocridade, do esforço sem resultado, e o universo, que só responde a sinais, para de te entregar o que você pede. Não porque você não merece, mas porque você não está mais sintonizado no canal certo. A maioria dos homens vive nesse ciclo. Acorda, trabalha duro, força resultados, à noite, ejacula. No dia seguinte, acorda com a energia baixa, a mente nublada, a presença fraca. Trabalha duro novamente. Força mais. E à noite, ejacula de novo. É um loop perfeito de baixa frequência. E eles não entendem por que o sucesso não vem, por que as oportunidades passam por eles, por que parecem invisíveis. O problema não é falta de esforço, é falta de frequência correta, é transmitir em AM num mundo FM, é tentar captar 105.3 enquanto está sintonizado em 98.5. Você pode gritar, pode forçar, pode trabalhar 18 horas por dia, mas se sua frequência está errada, o universo não te ouve, não te vê, não te entrega, e a chave para ajustar a frequência está na retenção, na transmutação, na escolha consciente de não desperdiçar o transmissor mais poderoso que você possui. Quando você entende isso, quando você realmente compreende que sucesso não é sobre fazer mais, mas sobre vibrar certo, tudo muda. Você para de forçar. Você começa a sintonizar. E o universo responde com a precisão matemática de uma onda quântica. Vamos falar de números, de ciência, de física real. Porque retenção não é mística vaga, é tecnologia. Tudo no universo vibra em frequências medíveis. O som, a luz, as emoções, os pensamentos e a energia sexual têm uma frequência específica, entre 2 Hz e 30 Hz no corpo físico, mas quando transmutada, pode alcançar frequências cerebrais de 8 Hz, alfa, até 40 Hz, gama. Quando você ejacula, você libera não apenas fluido seminal, você libera carga elétrica acumulada. Seu corpo é um capacitor biológico. Ele armazena voltagem, e a energia sexual é a bateria principal. Cada vez que você ejacula, você descarrega completamente. Seu sistema nervoso entra em modo de recuperação. Sua dopamina despenca, sua serotonina cai, sua frequência cerebral volta para beta baixo, o estado de sobrevivência e dispersão, e leva tempo para recarregar, não é imediato. Estudos mostram que após a ejaculação, o corpo leva de 7 a 14 dias para restaurar completamente os níveis hormonais, a densidade energética e a coerência do campo bioelétrico. Durante esses dias, você opera em frequência reduzida. Você está funcionando com 30% da bateria e tenta competir com homens que estão em 100%. É matematicamente impossível vencer. Mas quando você retém, algo alquímico acontece. A energia que seria desperdiçada começa a circular. No taoísmo, chamam de Jing subindo para ti.
Qi se transformando em Shen. No Ocidente, chamamos de transmutação da energia sexual em energia criativa, mental e espiritual. Não importa o nome, o processo é real, mensurável, físico. A energia acumulada sobe pela coluna vertebral, ativa a medula espinhal, alimenta o tronco cerebral, estimula a glândula pineal e a pituitária. Essas glândulas começam a secretar hormônios que você não produz em estado normal. Sua frequência cerebral muda. Você sai do beta, 12-30 Hz, o estado de alerta comum, e entra em alfa, 8-12 Hz, o estado de foco relaxado e criatividade. E com retenção prolongada, você acessa teta, 4-8 Hz, o estado de insight profundo e conexão com o inconsciente. E aqui está a parte crucial. Quando sua frequência cerebral muda, sua frequência existencial muda. Você começa a emitir sinais diferentes, sinais que o campo quântico ao seu redor reconhece como alta prioridade. É como se você tivesse mudado de uma conexão 3G para 5G. A informação flui mais rápido, as sincronicidades aumentam, as oportunidades aparecem com mais frequência. Nikola Tesla disse: se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E ele estava certo. O universo não responde a palavras, não responde a desejos, responde a frequências. Você pode afirmar 1000 vezes: eu sou bem-sucedido, mas se sua frequência está transmitindo escassez, o universo entrega a escassez. Porque frequência não mente, palavras mentem, pensamentos mentem, mas frequência é sinal puro, é a verdade do que você está vibrando. E quando você ejacula, sua frequência cai. Não é julgamento moral, é física. Você literalmente descarrega a bateria que mantém sua antena transmitindo em alta potência, e nos dias seguintes você transmite em baixa. Você entra nas reuniões, mas sua presença é fraca. Você fala, mas suas palavras não têm peso. Você tenta manifestar, mas sua frequência está dessintonizada da frequência do que você quer manifestar. A retenção não é repressão, é acumulação consciente de carga. É escolher manter a bateria cheia, é entender que sua energia sexual não é para ser desperdiçada em 5 minutos de prazer vazio, mas para ser transmutada em 30 dias de magnetismo, clareza, criatividade e poder. É física aplicada à vida, é tecnologia de sintonia, e quando você domina essa tecnologia, você não precisa mais forçar sucesso. Você atrai sucesso porque sua frequência está sintonizada na frequência onde o sucesso existe. Existem 3 níveis de frequência em que um homem pode operar, e o nível em que você vive determina tudo. O sucesso que você tem, as pessoas que você atrai, a vida que você manifesta. Vamos mapear esses 3 níveis. Frequência 1, escassez, 128 Hz, 256 Hz. Este é o nível do homem que ejacula constantemente, que dispersa sua energia sem consciência, que vive no automático. Nessa frequência você transmite: eu preciso, eu não tenho, eu sou insuficiente. E o universo responde com exatamente isso. Você precisa trabalhar duro para resultados pequenos. Você precisa forçar para ser notado. Você precisa provar seu valor constantemente. Nessa frequência, o sucesso é luta, é esforço, é guerra contra a realidade. Os sintomas físicos são claros: neblina mental, voz fraca, postura curvada, olhar disperso, presença transparente. As pessoas olham através de você, não para você. Você entra numa sala e ninguém sente. Você fala e as pessoas não ouvem realmente. Você existe, mas não importa. É a frequência da invisibilidade, da mediocridade, do homem comum que vive e morre sem deixar marca. Frequência 2, neutralidade, 256 Hz, 432 Hz. Este é o nível do homem que começou a reter, mas ainda não transmutou completamente, que está no processo, que está aprendendo. Nessa frequência você transmite: eu estou bem, eu não preciso desesperadamente, eu estou construindo. É uma frequência de transição.
melhor que escassez, mas ainda não é abundância. Nesse nível, as coisas começam a mudar. A neblina mental diminui, a voz ganha corpo, a postura se endireita, o olhar fica mais focado. As pessoas começam a te notar, não dramaticamente, mas sutilmente. Você fala e alguns realmente ouvem. Você entra numa sala e algumas pessoas sentem. Você está no caminho, mas ainda não chegou. É a frequência do guerreiro em treinamento, do homem que descobriu a chave, mas ainda está aprendendo a usá-la. Frequência 3. Abundância. 432 Hz, 528 Hz e além. Este é o nível do homem que dominou a retenção e a transmutação, que transformou energia sexual em magnetismo puro. Nessa frequência, você transmite: eu sou, eu tenho, eu crio. E o universo responde com abundância, oportunidades, sincronicidades. Nessa frequência, o sucesso não é luta, é fluxo. Você não força, você atrai. Os sintomas são inconfundíveis: clareza mental cristalina, voz grave e penetrante, postura ereta e confiante, olhar penetrante, presença densa. As pessoas sentem quando você entra numa sala. Você não precisa se anunciar. Sua frequência anuncia você. Você fala e todos param para ouvir, não porque você está gritando, mas porque suas palavras carregam peso, carregam frequência, carregam verdade. Nesse nível, as sincronicidades se tornam rotina. Você pensa em alguém, a pessoa te liga. Você precisa de uma informação, ela aparece. Você quer uma oportunidade, ela se materializa. Não é magia, é ressonância. Você está vibrando na frequência onde essas coisas existem, e por lei de atração quântica, elas navegam até você. A pergunta que você precisa fazer agora é: em qual frequência você está vivendo? Se você ejacula diariamente ou várias vezes por semana, você está em frequência 1. Escassez, luta, invisibilidade. Se você começou a reter, mas ainda está nos primeiros 30 dias, você está transitando para a frequência 2. Neutralidade, construção, potencial. Se você retém há meses, transmuta conscientemente e sua vida mudou radicalmente, você está em frequência 3. Abundância, magnetismo, criação. E aqui está a verdade brutal. Você não pode pular níveis. Você não pode estar em frequência 1 e esperar resultados de frequência 3. Não funciona assim. O universo é matemático. Ele entrega de volta a frequência que você transmite. Se você quer resultados de alta frequência, você precisa viver em alta frequência. E para viver em alta frequência, você precisa reter, transmutar e sintonizar. Não é opcional. É física. E física não negocia. As leis universais se aplicam igualmente a todos. O homem que respeita essas leis prospera. O que ignora, sofre. Simples assim. A escolha é sua. A frequência é sua. O resultado é consequência. Há algo que ninguém te conta sobre elevar sua frequência. Quanto mais você sobe, mais a sombra emerge. E isso assusta, porque você esperava que retenção trouxesse apenas clareza, poder, magnetismo, mas traz também confronto. Confronto com tudo que você enterrou, com tudo que você evitou sentir, com tudo que você anestesiou através de ejaculações constantes. Carl Jung ensinava que a sombra é tudo que você nega em si mesmo. Toda raiva reprimida, todo medo escondido, toda insegurança mascarada, toda vergonha enterrada. E a sombra vive nas frequências baixas. Ela se alimenta de dispersão, porque enquanto você está disperso, você nunca tem energia suficiente para olhar para ela. Você nunca desce fundo o bastante para encontrá-la. Mas quando você retém, quando você acumula energia real, a luz interior se intensifica. E essa luz ilumina o que estava na escuridão. A sombra emerge, não para te destruir, mas para ser integrada, porque você não pode subir permanentemente para a frequência 3 carregando o peso não resolvido de frequência 1. Você precisa limpar.
precisa olhar, precisa integrar, e isso se manifesta de formas específicas. Nos primeiros 7 a 14 dias de retenção, você sente clareza crescente, motivação, energia. Tudo parece estar melhorando, mas entre o dia 14 e o dia 30, algo muda. Surgem emoções intensas sem gatilho aparente, raiva inexplicável, tristeza profunda, ansiedade sem motivo. E você pensa: algo está errado, a retenção está me fazendo mal. Não está. A retenção está te fazendo bem. Ela está limpando, está trazendo à superfície tudo o que estava reprimido. Toda a raiva que você engoliu nos últimos anos, toda a tristeza que você não permitiu sentir, toda a insegurança que você escondeu atrás de máscaras sociais. E agora, com energia acumulada, você finalmente tem combustível suficiente para processar essas emoções, para senti-las, para liberá-las. Muitos homens recaem exatamente nesse ponto, entre o dia 14 e o dia 30, porque é mais fácil ejacula e voltar para a frequência 1 onde a sombra dorme, do que enfrentar a sombra e atravessar para a frequência 3 onde você é inteiro. Recair parece ser a solução, parece aliviar, mas não alivia, apenas adia. A sombra permanece, e na próxima vez que você tentar subir, ela estará lá, esperando. A única forma de atravessar é enfrentar, e enfrentar não significa lutar, significa observar, significa sentir sem fugir. Quando a raiva vier, não ejacula para anestesiá-la. Sente a raiva, escreve sobre ela, treina pesado, transmuta ela em movimento, em criação, em ação produtiva. Quando a tristeza vier, não foge dela. Senta com ela, chora se precisar. Permite que ela se mova através de você e saia. E aqui está o segredo. Cada emoção da sombra que você integra libera energia que estava sendo usada para reprimi-la. Imagine gastar 20% da sua energia vital apenas segurando raiva reprimida. Quando você finalmente sente e libera essa raiva conscientemente, esses 20% voltam para você. Sua frequência sobe automaticamente. Você fica mais leve, mais claro, mais poderoso. Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E isso é literalmente verdade na retenção. Você não sobe para a frequência 3 apenas acumulando energia. Você sobe integrando a sombra, tornando consciente o inconsciente, trazendo luz para a escuridão interna. E quando você faz isso, quando você atravessa a caverna da sombra sem recair, algo mágico acontece. Você não apenas eleva sua frequência, você a estabiliza. Porque agora você não está apenas sintonizado em alta frequência. Você limpou as interferências. Você removeu as dissonâncias. Você se tornou um sinal limpo. Claro, coerente. E coerência é poder. Coerência é magnetismo. Coerência é a diferença entre luz difusa e laser. O homem que integra a sombra se torna inabalável, porque ele olhou para o pior de si mesmo e não fugiu. Ele viu os monstros internos e não recuou. E agora nada externo pode derrubá-lo, porque o maior inimigo estava dentro, e ele venceu. Não matou, integrou. E transformou o dragão em aliado, a sombra em fonte de poder, a fraqueza em força transmutada. Chega um momento na jornada de retenção onde tudo está em jogo. Um momento onde a tentação não é apenas forte, ela é absoluta. Onde cada fibra do seu ser te puxa para a recaída. E é nesse momento que você colapsa, não no sentido de ceder, mas no sentido quântico. Você colapsa a função de onda da sua existência. Você escolhe quem você é. Na física quântica, antes da observação, uma partícula existe em superposição. Ela está em múltiplos estados simultaneamente. Ela é e não é ao mesmo tempo. Mas no momento em que você observa, a onda colapsa. O potencial se torna real, o múltiplo se torna único, e algo irreversível acontece. Uma escolha foi feita a nível quântico. O mesmo acontece com você.
Antes da provação suprema, você existe em superposição. Você é simultaneamente o homem que vai ceder e o homem que vai resistir. O homem de frequência 1 e o homem de frequência 3. Ambos existem em você como potenciais, mas no momento da provação, no momento onde você precisa escolher, a onda colapsa. Você se torna um ou outro. E essa escolha emite um sinal que o campo quântico detecta. E com base nesse sinal, o universo reorganiza as probabilidades ao seu redor. Se você colapsa para a resistência, para a retenção, para a frequência 3, o campo reorganiza para entregar oportunidades de frequência 3. Portas se abrem, pessoas aparecem, sincronicidades se multiplicam. Não porque você merece mais, mas porque você sintonizou, porque sua frequência agora ressoa com a frequência do que você quer. Mas se você colapsa para a recaída, para a ejaculação, para a frequência 1, o campo reorganiza para entregar experiências de frequência 1. As oportunidades somem, as portas fecham, as pessoas se afastam, não como punição, mas como consequência matemática. Você mudou sua frequência, e o universo responde à frequência, não às intenções. A provação suprema não vem quando você está fraco, ela vem quando você está forte, quando você acumulou 30, 40, 60 dias, quando você sente que já venceu, e exatamente aí a tentação aparece, disfarçada de oportunidade, de recompensa merecida, de você já provou que consegue, pode relaxar agora, e se você não está consciente, você cede. E todos os dias de acumulação se esvaziam em segundos. E aqui está a parte brutal. Não é só a energia sexual que você perde, é a momentum, é o padrão de coerência que você vinha construindo. É a confiança do universo em você. Porque o universo estava começando a confiar que você manteria a frequência. Estava começando a te entregar coisas maiores, mas você mostrou que não está pronto, que na primeira tentação séria, você cede, e o universo recua, não por julgamento, mas por proteção. Se você não consegue manter a frequência, você não pode receber o que existe nessa frequência. Mas se você resiste, se você olha para a tentação e escolhe conscientemente a frequência elevada, algo alquímico acontece. Você prova para si mesmo e para o universo que sua sintonia não é negociável, que você não vai trocar 60 dias de frequência 3 por 5 minutos de prazer de frequência 1, que você entendeu o jogo, que você está comprometido. E quando você faz essa escolha, quando você colapsa para a resistência, a energia que estava sendo usada para lutar contra a tentação se transmuta em poder puro. Você sente uma clareza que nunca sentiu antes, uma certeza inabalável, uma presença densa e magnética. É o momento de morte e renascimento. O velho homem morre, o novo nasce, não simbolicamente, literalmente. Suas células registram a escolha. Seu DNA expressa genes diferentes. Sua frequência muda permanentemente e o universo percebe, imediatamente. Nos dias seguintes ao momento do colapso consciente para a frequência 3, coisas impossíveis começam a acontecer. Oportunidades surgem do nada. Pessoas que você não via há anos te procuram. Clientes aparecem, dinheiro flui. Não é magia, é ressonância. Você finalmente provou que mantém a frequência, e o universo te entrega o que existe nessa frequência. O momento do colapso é inevitável. A pergunta não é se ele virá, é como você vai responder quando vier. Você vai colapsar para baixo ou para cima? Para a frequência 1 ou para a frequência 3? Para o velho homem ou para o novo? A escolha é sua. O universo está esperando. E sua resposta determinará os próximos anos da sua vida. Quando você finalmente estabiliza em frequência 3, quando você mantém a retenção e a transmutação por 60, 90, 120 dias ou mais, você entra em um estado que poucos homens conhecem. Você para de tentar sintonizar.
Você se torna a sintonia. Você não está mais fazendo retenção. Você é alguém que retém. A prática se torna identidade. E identidade é permanente. Nesse estado, o sucesso deixa de ser algo que você persegue. Ele se torna algo que você irradia. Você acorda e oportunidades já estão esperando. Você pensa em algo que precisa e aparece. Você entra numa sala e todos sentem sua presença antes de você falar. Não é arrogância, é densidade, é coerência, é a frequência de um homem que não desperdiça sua essência. Sua voz muda, fica mais grave, mais penetrante. Quando você fala, as pessoas realmente ouvem. Suas palavras têm peso porque vêm de um lugar cheio, não vazio. Você não está falando da dispersão, está falando da concentração. E há uma autoridade natural nisso que não pode ser fingida. Seu olhar muda, fica mais direto, mais presente. Você olha nos olhos das pessoas e elas sentem que você está realmente ali. Não pensando em mil coisas, não disperso mentalmente, mas presente, focado, aqui. E presença real é rara. Em um mundo de pessoas fragmentadas, um homem inteiro é uma anomalia. E anomalias chamam atenção. Seu corpo muda, não apenas porque você provavelmente está treinando mais e comendo melhor, mas porque a energia retida reorganiza sua biologia. Sua postura se endireita naturalmente. Seus músculos ficam mais definidos com menos esforço. Sua pele fica mais viva. Seus olhos brilham. Há uma vitalidade emanando de você que as pessoas sentem, mas não conseguem explicar. E então há o magnetismo, o fenômeno mais comentado e menos compreendido da retenção. Mulheres te olham diferente, te tocam mais, te procuram mais. Mas não da forma superficial que a cultura vende, é mais profundo. Elas sentem no nível instintivo que você não é como os outros homens, que você não desperdiça, que você guarda algo precioso, e isso desperta nelas algo primal. Não é atração sexual comum, é reconhecimento. O feminino reconhecendo o masculino que não se dispersa. Mas o mais impressionante não é o que os outros veem, é o que você sente. É a paz, a tranquilidade de quem não está mais sendo arrastado por impulsos, de quem escolhe ao invés de reagir. Você não é mais escravo do desejo, você é mestre. E essa maestria não é controle rígido, é fluxo, é dançar com a energia, não lutar contra ela. Você começa a perceber sincronicidades com frequência absurda. Pensa em alguém, a pessoa te liga, precisa de uma informação, ela surge. Quer uma oportunidade, ela se materializa. E você para de ficar surpreso, porque você entendeu. Sincronicidade não é sorte, é sintonia. Você está vibrando numa frequência onde essas conexões são naturais, onde o improvável é rotina. Seu trabalho muda. As tarefas que antes tomavam horas, agora tomam minutos. Sua criatividade explode. Ideias surgem de lugares profundos. Você resolve problemas com clareza cristalina. E os resultados aparecem. Não porque você está trabalhando mais, mas porque está trabalhando de uma frequência mais alta. E trabalho de alta frequência gera resultados exponenciais, não lineares. Sua conta bancária muda, não magicamente, mas naturalmente, porque você está atraindo oportunidades melhores, fechando negócios maiores, sendo procurado para projetos mais valiosos. O dinheiro flui não porque você está perseguindo, mas porque você está irradiando a frequência onde a abundância financeira existe. E a parte mais profunda, você não precisa mais do sucesso para se sentir completo. Você já está completo. O sucesso externo se torna apenas um reflexo de uma realidade interna já estabelecida. Você não busca validação. Você irradia certeza, e é essa certeza que magnetiza tudo. Viver em sintonia permanente não significa que nunca haverá desafios. Significa que você enfrenta desafios de frequência 3, não de frequência 1. Não são problemas de sobrevivência.
são desafios de expansão, de quanto mais você pode criar, de quantas pessoas você pode impactar, de quão grande você pode se tornar. E você percebe que a retenção nunca foi sobre acumular dias, era sobre transformar identidade. Você não é mais o homem que tenta não ejacular. Você é o homem que naturalmente retém porque entende que sua energia sexual é o ativo mais valioso que possui. E não se desperdiça o que é valioso. Quando você domina a sintonia, quando você vive permanentemente em frequência 3, algo acontece. Você percebe que seu propósito não é apenas ter sucesso pessoal, é elevar a frequência do campo, é se tornar uma antena que transmite conscientemente para ajudar outros a sintonizarem. Porque aqui está a verdade. Vivemos em um mundo de baixa frequência. A cultura inteira empurra homens para a frequência 1. Pornografia em todo lugar. Sexo casual glorificado. Ejaculação vendida como saudável e necessária. Dispersão normalizada. E a maioria dos homens não sabe que há outra opção. Eles vivem em 128 Hz e acham que isso é tudo que existe. Mas quando você sobe para 528 Hz, quando você vive de forma diferente, você se torna evidência viva. Você não precisa pregar, você não precisa convencer, você apenas é. E outros homens sentem. Eles não sabem explicar, mas sentem que há algo diferente em você, algo que eles querem, algo que estão procurando. E os que estão prontos vão perguntar: cara, o que você mudou? Você está diferente. E aí você tem a oportunidade de plantar a semente, não com discurso moral, não com julgamento, mas com física, com frequência, com a explicação de que eles são antenas e que a retenção é apenas sintonização consciente. Mas você também aprende a discernir. Nem todo mundo está pronto. Alguns homens estão tão apegados à frequência 1 que qualquer tentativa de mostrar frequência 3 é percebida como ataque. Eles vão te ridicularizar, vão te chamar de louco, vão defender a ejaculação como se suas vidas dependessem disso. E, de certa forma, dependem. Porque se eles aceitarem que há outra forma, eles terão que admitir que desperdiçaram anos vivendo errado. Você deixa esses homens em paz. Não por desprezo, mas por respeito ao timing deles. Cada homem desperta quando está pronto. Você não pode forçar, você só pode irradiar. E os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir vão te encontrar. Porque frequências iguais se atraem. Sua frequência 3 vai magnetizar outros que estão subindo para a frequência 3. E quando você ajuda um homem a sintonizar, algo alquímico acontece. Você não perde frequência, você ganha, porque ensinar é reforçar. Cada vez que você explica a física da sintonia para outro homem, você consolida sua própria compreensão. Cada vez que você vê outro homem transformar através da retenção, você se lembra do porquê você faz isso. E sua resolução se fortalece. Você se torna parte de uma irmandade invisível. Homens espalhados pelo mundo que entenderam o código, que escolheram viver em alta frequência enquanto o mundo vive em baixa. Vocês não se conhecem pessoalmente, mas sentem uns aos outros, porque vocês transmitem na mesma frequência, e frequência conecta além de tempo e espaço, e você percebe que a retenção nunca foi apenas sobre você. Era sobre elevar o masculino como um todo, porque o masculino está adormecido, disperso, anestesiado, escravizado por impulsos que não compreende. E alguém precisa acordar. Alguém precisa mostrar que há outro caminho, que há outra frequência, que há outro nível de existência possível. Você se torna esse alguém. Não com arrogância, mas com humildade de quem sabe que também estava perdido, que também vivia em frequência 1. Que também desperdiçava sem saber, mas que um dia despertou e que agora tem a responsabilidade de manter a luz acesa, para que outros, quando estiverem prontos, tenham para onde caminhar. E no fim, você entende.
A maior recompensa da retenção não é o sucesso financeiro, não é o magnetismo sexual, não é a clareza mental, é a transformação de identidade. É deixar de ser o homem controlado por impulsos e se tornar o homem que controla a energia. É sair da frequência de escassez e entrar na frequência de criação. É parar de ser um receptor passivo do que o mundo oferece e se tornar um transmissor ativo do que você escolhe manifestar. Você se tornou a antena consciente. E agora, você não apenas capta frequências, você as gera. Você não apenas recebe realidade, você a cria. E essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira maestria, o verdadeiro poder. Reter não é apenas guardar sêmen, é recuperar soberania, é reclamar seu trono, é sintonizar na frequência onde você sempre deveria ter estado, mas que o mundo tentou te impedir de alcançar. E agora você está lá, sintonizado, transmitindo, criando, vivendo como poucos homens ousam viver, na frequência do sucesso, na frequência da abundância, na frequência do poder real. Você acabou de descobrir o segredo que separa homens comuns de homens magnéticos. A diferença não está no esforço, não está na estratégia, está na frequência. E a frequência é determinada por uma escolha simples: reter ou desperdiçar. Você é uma antena. Você transmite sinais o tempo todo. E o universo responde com precisão matemática ao sinal que você emite. Quando você ejacula, você descarrega. Sua frequência cai. Você volta para a frequência 1. A frequência da escassez, do esforço sem resultado, da invisibilidade. Mas quando você retém, quando você transmuta, quando você sintoniza conscientemente, você sobe para a frequência 3. A frequência do sucesso, da abundância, do magnetismo. E nessa frequência, tudo muda. Oportunidades aparecem, pessoas certas surgem, portas se abrem, não porque você está forçando, mas porque você está irradiando. Você se tornou um ímã, e o universo conspira a favor de quem mantém a sintonia. A questão agora é: qual frequência você vai escolher? Você vai continuar desperdiçando sua energia sexual e vivendo em 128 Hz? Ou vai reter, transmutar e subir para 528 Hz? Vai continuar sendo o homem invisível que força resultados? Ou vai se tornar o homem magnético que atrai naturalmente? Se este vídeo abriu seus olhos, se você sentiu que essas palavras carregam verdade, se você está pronto para sintonizar, faça 3 coisas agora. Primeiro, inscreva-se no canal O Buscador, porque este é apenas o começo. Há mais conhecimento profundo esperando, mais códigos para decifrar, mais verdade sobre transmutação, frequência e poder masculino. Este canal é para homens que buscam excelência, não mediocridade. E você é um deles. Segundo, vá nos comentários e escreva apenas uma palavra: sintonizado. Declare publicamente que você entendeu, que você escolheu a frequência certa, que você não vai mais desperdiçar sua essência. Essa declaração tem poder. É um pacto consigo mesmo. É um colapso quântico da sua intenção. Escreva agora, sintonizado. Terceiro, compartilhe este vídeo com um homem que está fora de sintonia. Aquele amigo que trabalha duro, mas não colhe. Aquele irmão que está disperso. Aquele conhecido que precisa entender que o problema não é falta de esforço, é falta de frequência. Envie para ele, porque quem está pronto vai entender. E você pode ser a faísca que acende o despertar dele. A frequência do sucesso está disponível agora, não amanhã. Não quando você tiver mais disciplina, agora. Você só precisa parar de desperdiçar e começar a sintonizar. O universo está transmitindo. A pergunta é: você está captando? Reter é sintonizar. Sintonizar é criar. Criar é viver.